Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Dia de Corinthians pela Sul-Americana, um jogo extremamente importante pra gente, né, em busca aí dessa classificação para a fase mata-mata. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição, principalmente o link aí do Facebook, né, estou com a meta de bater 10 mil seguidores lá no Facebook, conto com a colaboração de todos, vamos para cima, e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem falamos sobre o outro jogo do nosso grupo, né, a partida entre América de Cali e Huracan, e o jogo acabou em 0-0. O time do América de Cali pressionou, o time do América de Cali tentou, criou oportunidades, mas o time do Huracan se defendeu muito bem, né, inclusive o zagueiro do Huracan foi o melhor em campo, o Pellegrino, e eles conseguiram sair com um empate. Com isso, o nosso grupo fica na seguinte situação. Huracan foi a 11 pontos, América foi a 7, Corinthians está com 5 e o Racing com 0. Hoje temos Racing e Corinthians, certo? O Corinthians, se quiser buscar a classificação, tem que vencer a partida. Ok, que aí a gente poderia chegar a 8 pontos. Ficaria 11, 8 e 7. E na última rodada, Corinthians e Huracan fora de casa, né? Então lá na Argentina, que o Corinthians teria que vencer também. Porque se a gente não pontuar, né, não vencer aí o Huracan, tem a possibilidade do América, e a possibilidade assim enorme do América vencer o jogo contra o Racing e ultrapassar o Corinthians novamente, né? Eles poderiam chegar a 10 pontos. Essas são as possibilidades do nosso grupo, né? Agora aí para o jogo de hoje e para a última rodada também. Mas, mais uma vez, isso que a gente está projetando depende do jogo de hoje, Racing e Corinthians, quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, certo? Vamos para as informações de jogo. Corinthians divulgou a lista de relacionados. Goleiros, sem novidade. Zagueiros, apenas 3 zagueiros relacionados, tá aí a lista para vocês, André Ramalho, Kaká e João Pedro Choca. Gustavo Henrique está lesionado, Félix Torres cumpre aí o segundo jogo de suspensão. Ok. Laterais, Palácios sumiu de novo, né, então temos, né, Mateuzinho, Matheus Bidu, Angileri, Maná e Hugo. Meio-campistas, Ranielli, vou até pegar aqui exatamente o que aconteceu com o Ranielli, sofreu um edema no músculo anterior da coxa direita. Foi cortado do treino de ontem, né? Saiu no meio do treino e aí não viajou com a nossa delegação para o Uruguai. Então o Ranielli cortado também da partida, não foi relacionado. Temos aí o retorno do José Martinez, que é importante para a nossa equipe. Então, Maicon, Carrilho, Bidon, Charles Rian, Martinez, Coronado e Alex Santana. E os atacantes, Memphis Depay cortado, né, como a gente já havia antecipado, a gente já falou aí nos últimos dias, mas com a presença do Kaique nos relacionados. Então, Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernandes, Kaique e Thales Magno. Essa é a lista de jogadores relacionados da equipe do Corinthians para a partida de hoje. Vamos para as informações do jogo. O jogo começa às 7 horas no Estádio Centenário em Montevidéu. É um estádio, inclusive, histórico, né, do futebol uruguaio. O Racing tem 0 pontos. Não pontuou ainda na Sul-Americana. Então, o Corinthians chega com essa missão de vencer a partida de hoje para brigar ainda na última rodada por uma vaga no mata-mata. Transmissão ESPN no Disney Plus. Tá? Então, transmissão do jogo aí só no canal fechado Disney Plus aí, que vai transmitir o jogo de hoje do Corinthians. Cara, com esse número elevado de desfalques que temos, né, como eu falei, Félix Torres, Gustavo Henrique, Ranielli, Rodrigo Garro e Memphis Depay, teremos um Corinthians extremamente alternativo na noite de hoje, tá? Já para o torcedor se preparar.
a provável escalação. É provável, porque como a gente tem muito desfalque e o Dorival Júnior tá fazendo essa mudança, né, no time, não repete a escalação por conta aí da parte física e tal, o desgaste, palavras do Dorival, o provável time é o seguinte: Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Choca. E aí na lateral esquerda eu tenho uma dúvida, não sei se ele vai com Angileri, se ele vai fazer uma mudança ali, né, de Hugo, Bidu. Ok. Meio campo, provavelmente Maicon e José Martinez. O Rian pode ganhar uma vaga ali no meio campo também. Na direita o Carrilho, provavelmente na esquerda o Coronado. E no ataque, Ângelo Romero e Thales Magno. O Hector pode surgir como uma opção, né? E para o pessoal que me pergunta muito sobre o Kaique, eu vou seguir até a lógica do que a gente viu com o Palácios na última rodada do Brasileirão, né? Que ele foi relacionado. O cara não vinha sendo nem relacionado. Ok? Não dá para no primeiro jogo que ele é relacionado, que ele viaja com o time, que ele está lá para jogar, ele já ser o titular. Então, deve ser uma opção no banco. Caso o Dorival julgue necessário, pode entrar no decorrer da partida. Mas assim, já esperar que o Kaique seja titular hoje é muito difícil, tá? Eu me surpreenderia bastante. E, para finalizar, a arbitragem do José Cabeiro do Chile, tá? Então, toda a equipe aí do Chile, só o quarto árbitro peruano, né? O Daniel Ureta. Então é isso, família. Quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Racing do Uruguai e Corinthians pela 5ª rodada da Sul-Americana. E lembrando que, acabando o jogo entre Racing e Corinthians, a gente entra ao vivo aqui no YouTube com a nossa live pós-jogo. Sempre uma live bacana, sempre a gente debatendo bastante aí sobre o nosso Coringão. Conto com a participação de todos, é muito importante aí essa interação, né? O chat participa muito da nossa live. Então é isso, família, vamos pra cima e vai Corinthians. Bom, vou mostrar aqui a Inplay para vocês, deixa eu só compartilhar a minha tela. Essa é a página inicial da Inplay, temos aqui os campeonatos e tal, ó, Corinthians na Sula, Timão no Centenário, que é o estádio, né, que o Racing vai mandar a partida de hoje. Vamos jogar esse daqui, ó. 1.500 moedas para participar, prêmio de 300 mil moedas. Ó, então é bacana, viu? Bacana demais. Vamos lá. Ó, campeonato aqui de apenas 10 perguntas, bem simples. Mais de um impedimento e meio do Corinthians no primeiro tempo? Não. Corinthians dará mais de 2 chutes e meio no gol no primeiro tempo? Sim. Mais de um cartão amarelo e meio para o Corinthians no primeiro tempo? Não. Mais de um impedimento e meio do Corinthians no jogo, então pelo menos 2 impedimentos? Sim, sim. Mais de 7 escanteios e meio para o Corinthians no jogo, então pelo menos ali 8 escanteios para o Corinthians. Caramba, o número é elevado. Pensando, acho que não. 8 escanteios é bastante, né? Bastante. Mais de 60% de posse de bola para o Corinthians no jogo? Sim. Ou não, 60 é muito, né, cara? 60% de posse de bola. Pensando aqui, esse número é elevado. Realmente fica ali 55, 57, 58. Difícil, hein? Essa pergunta acho que é mais difícil. Vou colocar não. Mais de 10 chutes e meio do Corinthians no jogo. 11 finalizações. Sim, sim. Memphis, vou colocar não, mas essa pergunta aqui é importante até aparecer, tá? A pergunta vai ser anulada. Pergunta anulada por quê? Porque o Memphis está cortado do jogo, então é a pontuação para todo mundo nessa pergunta. Gol do Yuri no jogo? O Yuri não deve ser titular, né? Então, apesar de que ele pode entrar no segundo tempo e marcar, né? Essa possibilidade é alta, inclusive. Mas vou colocar não, tá? Mais de 85% de precisão nos passes? Sim. Aqui sim. Pronto, tá finalizado. Bem simples aí para vocês jogarem aqui na Inplay. Viram como é simples? Bem fácil, bem tranquilo. E para você participar, você pode fazer o cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link da descrição. Entra lá, faz o cadastro e já ganha 1.000 moedas para começar a participar dos campeonatos da Inplay.
Então aproveitem, vamos pra cima. Por quê? Participou do campeonato, ganhou as moedas de premiação, vai acumulando as moedas. Quando você tiver um valor bacana, você consegue sacar essas moedas da plataforma da Inplay em Pix, em dinheiro real, tá? Então as moedas da Inplay se transformam em dinheiro na sua conta de verdade, né? Elas se transformam em Pix, em dinheiro real. Então, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, hoje também temos o lançamento da camisa número 2 do Corinthians, né, em homenagem aí ao nosso Mundial de Clubes de 2000. Cara, eu achei a camisa número 2 mais bonita que a número 1, tá? Achei bem bacana mesmo. E hoje já saíram as vendas, tá? Tá tudo liberado. Temos aqui na Centauro a camisa disponível para você comprar. Vou deixar o link aqui também na descrição, tá? Para você já aproveitar aí, quem quiser comprar a camisa, tanto a número 1 quanto a número 2 do Corinthians. Hoje, inclusive, teremos a estreia do uniforme, né? Fora de casa. Eu particularmente não concordo com essa estratégia de estrear o uniforme fora de casa. Porque, por exemplo, a gente estreou o uniforme número 1 contra o Flamengo lá no Maracanã, fora de casa. Aí a gente vai estrear hoje contra o Racing, fora de casa também. Sendo que domingo tem um clássico contra o Santos. Por que não faz a estreia no domingo em casa? Mas enfim, né? Camisa muito bonita mesmo. Temos aí essa possibilidade. Mais uma vez, quem quiser comprar, tem o link aqui embaixo da Centauro para você aproveitar e já adquirir a camisa oficial do nosso Coringão. Bom, família, ontem muita gente me mandou, né, algumas reportagens sobre o caso VaideBet, ainda a investigação policial e tudo mais. E aí eu fui dar uma olhada, eu falei, cara, será que saiu alguma decisão da investigação, né? Foi divulgado alguma coisa, tal. E não. E aí já me acendeu uma luz de alerta. Eu falei, ué, como que estão, na verdade, né, falando, trazendo novas opiniões e, não, agora vai acontecer, fulano vai ser preso. O que aconteceu de diferente? Fui buscar entender. O SBT News trouxe assim, ó. Investigação revela ligação entre dirigentes do Corinthians e o crime organizado. Então, já relacionando os dirigentes do Corinthians com crime organizado. Por quê? O dinheiro que saiu do contrato do Corinthians com a VaideBet e foi para o intermediário, que no caso é o Alex Cassundé, parou em empresas fantasmas que estão ligadas ao crime organizado. E aí o debate sobre a investigação é literalmente sobre isso. Como que esse dinheiro saiu de uma negociação entre o Corinthians e a VaideBet, a intermediadora, e foi parar nessa empresa fantasma? Quem que autorizou? Quem que fez o pagamento? Quem fez o pagamento foi a empresa do Alex Cassundé. A pedido de quem? O Alex Cassundé que tem esse envolvimento? Tem alguém do Corinthians ligado a isso? Tem alguém da VaideBet ligado a isso? A investigação que vai dizer. Mas a investigação, mais uma vez, não foi concluída. Ainda não tem a resolução final. Não temos. E aí fui procurar outras matérias, né, sobre o assunto. Saiu no Estadão, por exemplo. E aí, ó, o que a polícia considera? Que o Corinthians foi vítima de um furto qualificado praticado por uma associação criminosa. Então a polícia está considerando o Corinthians como vítima. E por outro lado, já estão colocando, não, o Corinthians está associado ao crime organizado. Olha como é a guerra de narrativas. Olha como é fácil você mudar a visão de alguém que está lendo. É complicado, cara. Mais uma vez, a polícia ainda não concluiu o inquérito, né? O Corinthians até colocou que não vai se manifestar enquanto não houver a conclusão do inquérito. Falou, o inquérito está correndo sobre sigilo. Está em sigilo, não tem como a gente falar, não tem como a gente fazer um comentário sobre matérias que estão saindo, baseadas em informações que a gente já tinha, por exemplo, em janeiro. No ano passado, lembram aquela reportagem enorme do Fantástico? Não tem mais nenhuma atualização prática sobre isso. Não tem, né? Então assim, cara, vamos aguardar a conclusão do inquérito.
E aí não é nem pra gente passar pano pro Corinthians, pra fulano. Não. É porque literalmente não tem a conclusão. Se não tem a conclusão, não tem como eu falar que fulano tá envolvido, ciclano tá isento. Não tem como. Não tem como, tá? Bom, família, seguindo com as novidades, o Sporting de Portugal, clube que inclusive tem uma boa relação com o Corinthians, né? Temos alguns jogadores que jogaram nos dois times e com bastante sucesso. O principal deles, acredito que seja o Liedson, o Elias, jogou nos dois times também. O Sporting está interessado no Yuri Alberto, da nossa equipe. Por quê? O centroavante deles, o Victor Gyökeres, está de saída para o Arsenal da Inglaterra. O Gyökeres bateu recordes aí, né, de artilharia no futebol europeu, tá fazendo muito gol mesmo, um cara que se destacou nessa última temporada e vai dar um salto na carreira, vai para o futebol inglês. Ok. Com isso, o Sporting tem que repor a saída do centroavante e o Yuri surge como uma opção para o time português. Vi alguns comentários já de torcedores corintianos falando sobre o preço que o Corinthians deveria vender o Yuri. Só que a gente tem que lembrar, né? Lembrar e agradecer ao Duílio que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Então não dá pra gente chegar aqui, eu quero 30 milhões de euros, 35 milhões de euros. Pela metade dos direitos do atleta? Então, se a gente tá pedindo, um exemplo, 30 milhões de euros pelo Yuri. Então você tá considerando que o Sporting vai pagar 60 milhões de euros no Yuri, né? Que seria metade pro Corinthians, metade pro Zenit. Ou então esses 30 milhões de euros é o valor final e o Corinthians pegaria só 15. Essa conta tem que ser feita, né? Mais uma vez, agradecemos ao Duílio, pelo Corinthians só ter 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, né? A gente aguarda uma proposta oficial, né? Se o Sporting realmente vai avançar com essa negociação, se vai chegar forte aí, né, na proposta para tentar a contratação do camisa 9 da equipe do Corinthians. A gente sabe que ele já recebeu propostas do futebol da Itália, do futebol inglês também, né? Eu acho que o futebol inglês foi o mercado que mais quis o Yuri Alberto. A gente aguarda alguma atualização, algum avanço nesse tipo de negociação. Quero saber a opinião do torcedor corintiano. Lembrando que, após o jogo entre Racing e Corinthians, a gente entra ao vivo aqui no canal John do Timão com a nossa live pós-jogo. Tamo junto, família. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!